Oi, tá começando mais uma edição do Bem Viver, nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Chegando devagarinho, eu sou Lucas Salum e te convido para essa boa prosa. Bora nessa? 25 anos do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, o MTD. Vamos saber como começou essa história. COP30 em Belém, ambientalista da Tunísia faz uma análise do que podemos esperar do evento. Ainda na capital paraense, como a agricultura urbana pode responder a muitas demandas da cidade? E é claro que também tem receita no programa de hoje. É isso e muito mais, se liga que o Bem Viver está só começando. Direito à moradia, alimentação saudável, segurança, educação, tudo isso são coisas que estão presentes na nossa Constituição, nos artigos, parágrafos, incisos, para não ficar a menor dúvida. No entanto, na prática, parece que essa letra miúda exclui certas pessoas de toda essa lista, a depender da cor, gênero, classe social. Frente a tudo isso, há 25 anos foi fundado o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, o MTD, que é uma das maiores organizações do nosso país, presente em 14 estados e que vem fazendo história, ano após ano, ocupação após ocupação. Marcelo Ferreira conta essa história pra gente. Há 25 anos, o MTD, Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, constrói nas periferias das cidades a força da auto-organização popular. Hoje, resiste em bairros, favelas, assentamentos e ocupações de 14 estados brasileiros. Uma rede de lutas que nasceu no Rio Grande do Sul, no final dos anos 90. Na época, as políticas neoliberais do governo federal aprofundavam o desemprego e a exclusão. Para milhões de famílias, moradia, trabalho digno e direitos básicos eram sonhos distantes, possíveis apenas com união e mobilização. Lourdes Santin, uma das fundadoras do MTD, revive os primeiros passos dessa trajetória. Com apoio de movimentos parceiros, com apoio de sindicatos, da pastoral operária, do qual também eu sou oriunda, nós começamos a conversar com as pessoas nas periferias e pensamos em organizar um movimento que lutasse por um espaço para viver. Então, nós escolhemos o dia 22 de maio do ano 2000 para ser o marco do movimento. Então, nós reunimos muitas pessoas, umas 200 famílias pelo menos, que isso dava muita gente, e nós ocupamos uma área de terra na General Motors, em Gravataí, que era um pedaço de terra que a empresa não tinha usado. Essa área de terra, tamanho era o incentivo que o Estado tinha dado para essa empresa. A luta deu frutos e cerca de 70 famílias foram assentadas em Eldorado do Sul, no ano de 2001. Segundo Lourdes, a história do assentamento Belo Monte marca o início da organização. Nós construímos uma ideia de assentamento rural-urbano, que para nós significava o seguinte: as pessoas poder morar num espaço na terra, mas não tão longe da cidade, para que a gente não perdesse a referência da cidade. E assim nasce, então, o movimento MTD, que no começo era Movimento de Trabalhadores Desempregados, e que na nacionalização do movimento, a partir dos anos 2015, nós nacionalizamos o movimento. Na discussão com o povo da periferia e a nível de Brasil, o movimento se torna, então, um movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos e com a bandeira branca. A Edson Siqueira recorda da luta que resultou em acesso à terra e organização de frentes de trabalho. Nós tivemos que fazer uma marcha, né, lá de Gravataí até Porto Alegre, para conquistar essa terra aqui, que hoje nós temos aqui nessa maravilha, essa terra aqui, né. E continuamos, depois que viemos para cá, fizemos acampamentos aqui, porque nós não tinha casa, não tinha nada aqui, né. Fizemos barraco, tivemos que fazer várias lutas para poder conquistar o que nós temos hoje dentro do assentamento, né? Hoje nós temos o grupo do trabalho, manutenção, temos uma associação de moradores que está organizando tudo hoje, né? Grupo da água, grupo da saúde, então é tudo um processo de grupos, aonde se discute as coisas necessárias e dentro de uma plenária se define, né, o que se vai aprovar ou não, né. Se é um problema de uma mulher, por exemplo, que sofre uma violência doméstica, não é só um problema dela, é um problema de todas nós.
né? Então, e os nossos filhos cresceram aprendendo isso, né? Cresceram aprendendo que sozinhos eles não vão conseguir nada. Mas se unirem com outras pessoas, com outros jovens, né, consegue mudar. A violência contra a mulher é um dos pilares do MTD desde o início da organização. A gente tem um grupo de mulheres que nasceu logo em seguida, junto quando nós se acampamos aqui, que se tornou como Grupo Erotitos Brasil. Ele nasceu antes da Lei da Maria da Penha, que é um marco importante para nós também, né? Que foi um grupo que nasceu da necessidade do enfrentamento à violência contra a mulher. Que no começo, como a gente tinha muitas pessoas de periferia, as mulheres vinham de um local muito frágil, onde sofriam violência constantemente, independente se era pela família ou pelo próprio marido. Então, quando a gente constituiu esse assentamento, constituiu esse grupo, que fez esse enfrentamento diretamente. Então a gente inclusive aqui acolheu pessoas que eram violentadas fora do município e que vieram para cá, no caso, para se proteger, porque aqui era outra história. A agroecologia também faz parte do assentamento Belo Monte. Com acesso à terra, Inês Santin retomou a agricultura praticada por seus pais. A produção da horta e da agrofloresta hoje é comercializada para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O nosso sistema é tudo agroecológico, tudo com o cuidado da natureza. Tu pode ver nessa outra horta ali com todo o quebra-vento, com as bananas e tal. Lá onde eu tenho a outra parte que é uma agrofloresta, então a gente tem todos os cuidados com a natureza. Numa semana entrega para a prefeitura, o PA da prefeitura, na outra semana entrega para o PA da COTAP e toda segunda-feira entrega para a merenda escolar. O direito à cultura não ficou para trás. Há uma década foi criada a Biblioteca Ataíro no assentamento Belo Monte. Que já existia o futebol, já tinha o piquete também, talvez não organizado como instituição, mas já tinha essa cultura. E nós chegamos pensando em que a gente poderia aportar, né? Nós somos amantes da literatura e pensamos que uma biblioteca era algo que faltava aqui, também acesso a livros de qualidade para incentivar as crianças a ler, os adultos também, mas o nosso foco foi primeiro pelas crianças, né? Além de literatura, aulas de música com oficinas semanais e empréstimo de instrumentos para os alunos. As iniciativas culturais foram organizadas com o Instituto Ataíro. Samuel Santin iniciou o clube de leitura ainda criança e ressalta a importância do projeto para os jovens. A juventude foi crescendo junto e fazendo o festival cultural, que hoje a gente teve o 6º Festival Cultural Ataíro, que sempre foi uma construção da biblioteca junto com a juventude, principalmente, né? O Belo Monte foi o primeiro assentamento conquistado pelo MTD. A posse ocorreu em 2001, no governo estadual da Frente Popular, com Olívio Dutra, do PT. O ex-governador gaúcho reconhece a relevância da luta do movimento. O MTD faz parte desse sonho, não é da classe trabalhadora, de não ser objeto da política do capital, né? E ter a ideia de que o mundo pode e deve ser diferente a partir das lutas locais, das lutas que a gente enfrenta no dia a dia e onde a gente vive e quer que os nossos filhos, nossos netos possam viver melhor do que os nossos antepassados, do que nós mesmos. Mas para isso o conhecimento não pode ser propriedade de quem tem mais dinheiro, de quem pode mais, assim como também os instrumentos de trabalho, a terra, seja rural, seja urbana, tem que ter um acesso democrático a esses espaços, para que a vida seja vivida integralmente. Mobilizações na cidade e no campo também. Você sabia que o MST tem um plano de plantar 100 milhões de árvores até 2030? Quem explica melhor pra gente é Merielle Oliveira, membro do movimento na Bahia. Eu me chamo Merielle, sou do estado da Bahia, sou assentada no assentamento José Martí, município de Alcobaça, e educadora popular da Escola Egídio Bruneta. Venho convidar vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o nosso Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, a qual o MST lançou em 2020 e até 2030 a gente tem uma meta de plantar 100 milhões de árvores. E até o momento já plantamos 40 milhões de árvores em todo o território brasileiro, árvores para a recuperação dos bens comuns da natureza,
mas também as árvores que nos ajudam na produção de comida de verdade, de alimentos saudáveis a partir da agroecologia. Então, no nosso site vocês podem obter mais informações, materiais de formação, porque não adianta a gente falar de plantar árvores sem a gente também não trazer o motivo a por que nós estamos plantando árvore, denunciar os culpados, que é o modelo do agronegócio, que destrói, que violenta, que mata, e nós anunciamos a agroecologia como nossa matriz de produção. Temos também o Instagram do Movimento Sem Terra, que também a gente vai divulgando as nossas ações nos territórios. Então venham conhecer um pouquinho mais. Em Belém do Pará, quase metade das famílias atravessam algum grau de insegurança alimentar, ou seja, não tem acesso a toda a comida necessária ao longo do dia. A alternativa está no fortalecimento e apoio do campo, mas também existem respostas que brotam de dentro da própria cidade. Vem cá, Mariana Castro, explicar pra gente. Em Belém, a agricultura urbana floresce onde menos se espera, nas ilhas, nos quintais e nos terrenos abandonados da cidade. Um estudo recente do Instituto Escolhas revela que esses espaços poderiam produzir legumes e verduras suficientes para alimentar 1,7 milhão de pessoas anualmente, superando até a população local, de 1,5 milhão de habitantes. A diretora de pesquisas do Instituto, Jaqueline Ferreira, explica como esse potencial pode ser alcançado. É claro que a realização desse potencial depende de investimento em melhorias nos empreendimentos agrícolas que já existem e também da expansão da produção de alimentos para novas áreas. Lotes vazios, sem edificação e vegetação nativa, ou ainda áreas degradadas que existem na cidade e que poderiam ser recuperadas com sistemas agroflorestais. Em 2023, o Pará registrou um dado alarmante. 47,7% dos domicílios estavam em situação de insegurança alimentar. De acordo com Jaqueline Ferreira, essa realidade poderia ser revertida com o fortalecimento da produção urbana. Bairros onde se encontram pessoas em situação de vulnerabilidade social poderiam ter prioridade em ações de fomento à agricultura urbana e periurbana. Vamos a um exemplo prático. Mapeamos no bairro de Tenoné, localizado no distrito de Icoaraci, em Belém, 48 hectares de potenciais espaços para a prática da agricultura urbana. Nessa área, seria possível produzir 2.683 toneladas de alimentos por ano, capazes de abastecer 230 mil pessoas. O estudo revela um dado preocupante. Mais de 80% dos alimentos comercializados na Ceasa do Pará são trazidos de outros estados. Essa dependência externa reforça a urgência de investir na produção local, como explica Jaqueline Ferreira. Para além da promoção da segurança alimentar, tornar a cidade mais resiliente a choques externos de preços e também ao desabastecimento é um motivo muito relevante. O nosso estudo mostrou que 80% do volume de alimentos comercializados no Ceasa Pará vem de outros estados. Isso significa 2.000 quilômetros percorridos para abastecer Belém e região. Esses alimentos eles poderiam ser produzidos localmente. Na banca do feirante Paulo Alves, a prioridade são as frutas da região, garantidas com mais qualidade, menor preço e menos desperdício. Nossas frutas regionais, a pupônia principalmente, o cupuaçu, vem dessas regiões mesmo aqui, esses interiores daqui do Pará, Santo Antônio do Tauá, Bujaru, Acará, entendeu? Santa Isabel, esses frutos mais regionais vêm daqui dessa região. Essa região ela tem capacidade de produzir mais, principalmente esses outros tipos de frutas que vêm de outros estados, entendeu? Então, nesse momento é que está faltando, pecando mais esse investimento nesses produtores. E a venda é muito mais rápida, né? Por devido a ser da região e a procura tanto de outros estados, ela sai muito mais rápido. Tem pouco desperdício mesmo. No centro de Belém, o projeto Irmãs da Horta transforma espaços abandonados em oportunidades. Nascida durante a pandemia, a iniciativa já revitalizou quintais e até ruínas de uma antiga fábrica. Zira Silva, agricultora urbana, começou cultivando para alimentar a família em tempos difíceis. Hoje, trabalha ao lado do filho e inspira outras pessoas. Saí do patamar da miséria extrema e hoje eu consigo levar isso para as outras pessoas. Eu comecei para sair da fome.
né? Eu comecei a horta para sair da fome. E no início eu plantei, eu criei galinha 100% saudável. Depois de 7 a 8 meses que a gente começou a consumir a galinha, totalmente saudável, só com milho. Tudo eu me alimentei do quintal. E foi através disso que eu vi que dava certo. Com o apoio de um shopping local, o projeto ganhou força. O terreno, antes abandonado, agora produz frutas, verduras e ervas, tudo orgânico. A gente veio, limpou o espaço, né? E aí, aqui ó, a gente tem pitaia, todos esses aqui são pés de pitaia, que vão para ali para um canteiro, né? A gente tem cana, banana nanica, aqui ó, tudo aqui é natural. O controle de praga não contém nada de agrotóxico aqui, nada químico, nada de, entendeu? A gente já colheu girimum, a gente já colheu cheiro verde, a gente já colheu quiabo, pepino. E esse material todo que é produzido aqui, que a gente colhe, a gente leva para o shopping, né, aqui do Boulevard, que apoia a gente. E eles dão para os colaboradores, né, porque eles têm um projeto de reciclagem, onde eles trazem o material para cá e eles distribuem, né, para quem faz esse trabalho também, né. Eles têm uma composteira aqui, onde também ajuda no processo de aceleramento. As hortas ocupam onde antes havia caldeiras industriais, mas Zira enxerga potencial em cada espaço vazio. Com apoio, seriam solução para a fome e desperdício. Se a gente tivesse apoio, tivesse recursos, a gente fazia algo muito maior e muito melhor. Tudo que tu tá vendo aqui, a gente está fazendo com muito esforço e com muito sacrifício. Porque a gente acredita nisso, a gente está provando, a gente está aqui, num lugar que estava em ruína, no centro de Belém, provando que sim, é possível ter uma horta urbana orgânica, entendeu? E é isso, mas a gente estamos na luta, a gente não vai desistir e estamos querendo que a galera apoie a gente para a gente continuar evoluindo. Isso que acontece em Belém é apenas um exemplo de tantas outras cidades Brasil afora. Mas é muito importante a gente reforçar esse debate sobre a capital paraense. Afinal, ela estará na vitrine mundial em novembro desse ano, quando acontece a COP30. A Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática vem agitando a capital paraense, ao mesmo tempo que as pessoas começam a questionar qual vai ser o verdadeiro efeito desse evento global. Afinal, as últimas COPs deixaram a desejar. Essa é a opinião do ambientalista Hussein Hili, da Tunísia. Ele atua na Faculdade de Ciências de Tunis e é membro da Associação Nômade. O nosso repórter Pedro Stropassolas conversou com ele e a gente confere agora. COP e capitalismo. De um modo geral, desde 1985 até a atualidade, houve 29 COPs, e a COP no início era realmente um compromisso real, quer da sociedade civil, quer dos ativistas ambientais e climáticos, quer da comunidade internacional. Mas, aparentemente, essa tendência não agradou ao capitalismo e, sobretudo, aos Estados Unidos. Companhias petrolíferas gigantescas tentaram desviar suas responsabilidades climáticas por conta própria. Foi por isso que vimos coisas na COP do Egito e vimos desastres na COP dos Emirados Árabes. A COP se transformou numa plataforma para contratos pelo petróleo, pelo gás e pelas energias fósseis. Eu sempre disse que a luta contra as alterações climáticas são contrárias ao processo de produção do sistema capitalista. Por consequência, devemos sempre atacar o sistema capitalista e não trabalhar nas questões técnicas de redução das emissões ou em outras matérias. Gostaria muito de ver a nossa transformação radical da COP30 no Brasil, uma vez que o Brasil parece ter uma verdadeira estratégia. O país parece estar convencido das suas questões ecológicas e climáticas e acredito que tanto os ativistas ambientais e tanto as associações civis que vão se encontrar no Brasil em novembro de 2025 terão um espaço claro para pressionar os diversos governos, principalmente os governos capitalistas,
para reverem as suas estratégias e pressioná-los no sentido de cumprirem os compromissos assumidos na Convenção de Paris de 2015. Crise hídrica na Tunísia. Na Tunísia, a situação está cada vez pior, porque o governo no poder deixou que as coisas se arrastassem, e sobretudo pelas convenções e acordos firmados com a Itália, a Alemanha, a Espanha e a França sobre o chamado hidrogênio verde. Somos um país praticamente semiárido, onde há uma verdadeira escassez de água potável após 5 ou 6 anos de seca. A água potável já é escassa periodicamente, mas o atual governo assinou contratos que cedem mais de 5.000 hectares para a instalação de sistemas fotovoltaicos, destinados a produzir a eletricidade necessária para alimentar as instalações de dessalinização da água do mar. Com essa água dessalinizada, pretende-se produzir hidrogênio por meio da eletrólise. A dessalinização do mar vai agravar e degradar os ecossistemas marinhos devido à água salobra resultante do processo. Para cada 1 metro cúbico de água dessalinizada, são produzidos 1,4 metro cúbico de água salobra, com salinidade de 70% a 80%. Como consequência, nos próximos 15 ou 20 anos, se os projetos forem realizados, poderá ocorrer uma catástrofe ecológica na costa tunisiana, devido ao aumento da salinidade e, consequentemente, uma deterioração da biodiversidade marinha. Praticamente todos os setores ligados ao mar serão afetados. Por isso, nós, na Tunísia, estamos mobilizando o maior número possível de forças progressistas para nos opor a este projeto. Movimentos pela soberania africana. Penso que nos últimos 3 ou 4 anos parece ter havido uma tomada de consciência em vários países africanos e, sobretudo, esses países africanos começaram a compreender a catástrofe da colonização francesa e da exploração das suas riquezas. Pelos próximos anos, creio que há uma tendência para uma descolonização real e independência, sobretudo em relação à França e aos Estados Unidos. Penso que temos de trabalhar no sul global, de uma forma vantajosa para todos, ou seja, com acordos equitativos e trocas de experiências entre os vários países africanos, especialmente os países que perderam muito tempo, muita riqueza e muita soberania. Essas dúvidas e provocações do Rossini não são só dele não. A gente compartilha e inclusive vamos cobrar durante a preparação do evento e, é óbvio, na própria COP30 também. E para encerrar o programa de hoje, nada melhor que aprender uma nova receita para todo mundo pôr em prática logo no final de semana. Mais uma vez, a nossa chefa Rema Soto nos ensina um prato simples e super nutritivo para a gente se deliciar. É um hambúrguer de lentilha. Brilha, Rema! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Juntos de novo, hoje com uma receita proteica, hambúrguer de lentilha. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 200 gramas de lentilha, 100 gramas de inhame, farelo de aveia, uma cebola, um pimentão vermelho, 2 dentes de alho, cominho, alecrim, páprica defumada, sal, cheiro verde, azeite. Começamos nossa receita colocando as lentilhas para ferver durante 15 minutos, para ela ficar al dente. Em outra panela, a gente vai cozinhar nosso inhame. Ela vai levar o mesmo tempo. Na sequência, a gente vai fazer um refogado. Nossa frigideira quentinha, um fio de azeite, cebola, pimentão e o alho. E aqui vai uma pitada de sal. Olha aqui, ele só está dormidinho. Eu não preciso dourar, eu preciso só tirar os olhos de cada um dos ingredientes e desligo. Pronta nossas lentilhas e nosso inhame. Então vamos coar, tirar essa água dele. Esses pré-preparos têm que ficar mornos para a gente poder manipular. Vamos dar esse tempinho aí. Enquanto isso, eu vou fazer esse purê. É só esmagar e deixar esfriar. Pronto, só isso.
Todos os nossos pré-preparos estão prontinhos, morninhos, de forma que a gente pode manipular. Então, purê de inhame, o refogado, lentilhas, páprica, cominho, sal, alecrim para moer na hora, perfeito, cheiro verde, salsa, a cebolinha aqui dentro, e aí a gente vai misturando esses primeiros ingredientes. Vou colocar um pouco de farelo. O farelo aqui vai dar liga. Quando a gente sabe que está pronto, quando a gente consiga pegar uma bolinha. Eu vou pegar uma colher, porque vai facilitar a gente fazer nossos hambúrguer e a gente vai ter por perto uma vasilha com um pouquinho de água para umedecer nossos dedos. Aí eu pego um pouquinho mais e aí eu já vou dando forma em meu hambúrguer. Prontinho, meia hora de geladeira para ele afirmar e a gente vem para nossa grelha. Passada essa meia hora, olha como ele fica mais firme, mais durinho. Agora é só grelhar. Lembre, sempre bem quente e o fio. Agora é só aguardar ela ficar bem douradinha. Hambúrguer pronto. Eu vou desligar. Um verdinho que não pode faltar. O nosso hambúrguer. Eu tinha umas lascas de coco. Eu vou colocar aqui para vocês terem visual, parece um bacon. Entra na cozinha, testa, faz receitas novas, velhas, cria alguma e marca a gente nas redes sociais, Rema Chefs, Chevre Restaurante, e se divirta. Deliciosa! Gente, a edição de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer demais a sua companhia e lembrar que se você está escutando a gente pela Rádio Brasil de Fato 98.9 FM, lembre-se que dá para ver esse programa na versão em vídeo acessando o nosso YouTube. Outro recado é que de segunda a sexta-feira, nessa mesma sintonia, você confere o Bem Viver no rádio, sempre a partir das 7 horas da manhã. E a última dica é acessar na sua plataforma preferida de podcast o programa Conversa Bem Viver, que traz entrevistas exclusivas diariamente. Gente, é isso. De qualquer forma, semana que vem a gente está aqui nas telinhas e eu estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau.